exclusiva aqui, ó, imagens exclusivas. Dá para mim agora as imagens lá do fórum, troca. Hoje começa a audiência de instrução do caso Flávio. Dá para mim agora as imagens lá do Alejandro. Presta atenção, me dá a imagem em tela cheia. Tá aí, ó, Alejandro Valeico. Enteado do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Tá aí, ó, é uma imagem exclusiva. O Alejandro que está solto, que circula por aí em nossa capital, sem tornozeleira eletrônica, mesmo depois de se envolver em um crime brutal, em um assassinato cruel, como foi o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. Esse crime que parou Manaus, esse crime que todo o país parou e comentou, pela crueldade que fizeram com Flávio. O Flávio foi espancado. O Flávio foi espancado até a morte. O rosto do Flávio estava bastante machucado. Eu lembro quando eu vi a imagem depois do corpo do Flávio, o rosto dele estava com vários hematomas. Tudo aconteceu na casa do Alejandro Valeico. Você acompanhou isso desde o início. Depois de uma festa, eles fizeram outra festa na casa do Alejandro. Inclusive a irmã do Alejandro, que teria limpado lá o sangue, também está respondendo. A Paola Valeico também responde. O Mike também responde. E o Eliseu da Paz também respondem por esse crime. Esse crime cruel, esse crime brutal. Eu não sei se agora tem gente da família do Flávio em frente ao fórum fazendo manifestação, fazendo protesto, mas a gente acompanha desde sempre, desde o início desse caso. E hoje, pelas ruas de Manaus, você encontra as faixas. Como se esquecer do carnaval, do último carnaval que foi realizado, quando os familiares e amigos do Flávio colocaram uma faixa lá na arquibancada do Sambódromo pedindo justiça pelo Flávio. Como se esquecer também nos mais diversos carros que eu vejo quando estou transitando por aí, quando estou andando por aí na cidade, adesivos nos carros pedindo, cobrando justiça por Flávio. Quantas e quantas pessoas também não comentam nas redes sociais querendo absolutamente justiça por esse caso. Aí a imagem do Alejandro, não sei o que passa na cabeça dele, O que eu sei é que ele continua livre. Volta aqui para mim, eu tenho informações agora ao vivo com a nossa Amanda Morim, que acompanha esse caso desde o início. Amanda, eu estou vendo que já tem faixas por aí, é isso? Tem alguns manifestantes por aí, alguns familiares. Me conta como que está a movimentação aí em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis. Amanda Morim, bom dia para você. Oi, Mário, muito bom dia para você, um ótimo dia a todos que estão acompanhando aqui o Alô Amazonas. A movimentação é bastante tranquila aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, onde acontece em um dos plenários essa audiência inaugural de instrução, processo que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Enfim, essa audiência iniciou após aí a desistência de pelo menos 6 juízes. A gente sabe que o Celso de Paula, o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, assumiu esse caso. Foi marcado essa audiência de instrução, existia inclusive uma expectativa muito grande, afinal a defesa do Alejandro e também da Paola entraram com um recurso no STF, no Supremo Tribunal Federal, solicitando a suspensão dessa audiência, mas ontem o ministro Gilmar Mendes despachou aí essa decisão e entendeu que não havia necessidades para suspender essa audiência de instrução que começou às 9h45 da manhã desta terça-feira. É uma audiência que deve durar aproximadamente 3 dias por conta aí das pessoas que estão envolvidas. São muitas pessoas envolvidas nesse caso que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Inclusive, são 5 réus que foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento na morte e aqui já foi confirmado 4 réus que compareceram nessa audiência de instrução. Entre eles, temos a imagem exclusiva do Alejandro Valeico, que chegou bem cedo aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, acompanhado do advogado Renato Marques. Já temos informações, inclusive, que houve um certo tumulto no início
essa audiência de instrução, o advogado que chegou a se pronunciar afirmando que não teve acesso a provas e que isso, de certa forma, dificultaria aí o andamento desse processo. Daqui a pouquinho, Mário, a gente volta trazendo todos os detalhes dessa audiência de instrução. A família do Flávio segue aqui na frente acompanhando. Eles aguardam, inclusive, muitas informações no decorrer desse dia. A expectativa é que essa audiência de instrução e julgamento aconteça e se estenda durante a tarde e a noite, levando em consideração que mais de 8 testemunhas já estão aqui no fórum, inclusive um sobrevivente, o Elielto Magno. Quem é que não se recorda do Elielto Magno? É uma peça crucial aí nesse processo. O depoimento dele pode esclarecer muita coisa que aconteceu naquela noite e o Elielto Magno vai ser interrogado nesta terça-feira. Dos réus que estão aqui, Alejandro Valeico, temos aí o José Edivandro, que chegou pela porta aqui da frente do Fórum Ministro Enoque Reis. Temos também o Mike Vinícius, que assumiu a autoria do crime e a polícia não se convenceu com o depoimento dele, levando em consideração as agressões que o Flávio sofreu. E o Sargento da Paz, que na época era funcionário da prefeitura e usou o carro, inclusive, para transportar a vítima, Flávio Rodrigues, a única vítima dessa história. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes dessa audiência de instrução. Temos muitas informações para repassar, é claro, para o nosso telespectador. Mário. Muito obrigado, Amanda Morim. Me dê a imagem do Flávio novamente, ou melhor, do Alejandro, perdão. Do Alejandro, enche a tela. Ó. A imagem do Alejandro, agora cedo, a imagem exclusiva. A Amanda Morim que estava lá no momento. E aí o que é que acontece? Fecharam o fórum para que a imprensa não possa acompanhar essa audiência. Um caso como esse, ó, vou falar para você aqui, hein? Eu vou falar para você aqui. É uma vergonha. Vergonha. Um caso como esse de grande repercussão. O Tribunal de Justiça vir com a conversa que não vai liberar por conta da pandemia. Faça-me um favor. E dizer que a imprensa, todo mundo de máscara, todo mundo direitinho, que a imprensa vai o quê? Vai atrapalhar por conta da pandemia? É óbvio que o povo não engole uma história como essa. Um caso como esse era para ser transmitido ao vivo. Um caso, uma audiência de instrução como essa, de um caso, de um crime brutal, era para ser transmitida ao vivo para todo mundo. E a nossa equipe está lá no local, mas o Fórum Ministro Enoque Reis está fechado. Porque desde o início desse processo, desde o início desse caso, esse homem aí que você está vendo, porque é enteado do prefeito, do ex-prefeito, sempre teve regalia. Fugiu, viajou para o Rio de Janeiro. Depois que viajou para o Rio de Janeiro, se apresentou quando quis. Chegou no aeroporto com advogado, com segurança, como se fosse uma celebridade. Depois, ao invés de ir para a cadeia, ficou numa delegacia lá em Ponta Negra. Desde o início, esse rapaz que você está vendo aí teve regalia. Desde o início desse caso, que o Alejandro Valeico teve regalia. Ou será que eu tô falando o conto da carochinha, hein, meu povo do Amazonas? Ou será que eu estou inventando? Desde o início. Depois, tornozeleira eletrônica por Alejandro. Depois, tira a tornozeleira eletrônica do Alejandro porque ele não apresenta nem o risco para a sociedade. Que eu digo Flávio, né? Fala isso para os familiares do Flávio. Eu tenho imagens ao vivo lá do Fórum dos Familiares que estão sentados. Se não, traz para mim, providencia para mim a imagem lá dos familiares do Flávio, que estão sentados agora nesse momento. Essa é uma imagem exclusiva aí, meu povo. O que é que passa na cabeça desse rapaz? O que é que passa na cabeça desse homem? O que é que passa na cabeça dele? E o Mike? E o Eliseu? Por que eles não abrem a boca e contam logo o que é que aconteceu? Tá aí os familiares. Tá aí os familiares. Justiça por Flávio. No início eram mais pessoas que estavam aí nessa luta. Mas tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma família, tem um amigo e tem um cidadão amazonense que não se cala diante desse caso, que está acompanhando agora atentamente, esse caso. Vários e vários magistrados, juízes,
se julgaram incapazes, suspeitos, ou melhor dizendo, se julgaram suspeitos para pegar esse caso. Parece que nenhum magistrado queria pegar esse caso. Mas por quê? Essa pergunta que o Amazonas faz. Porque ele é enteado do ex-prefeito, que é um homem poderoso e não é segredo para ninguém? Que é um homem que já foi senador da República e também não é segredo para ninguém? Por quê? É a pergunta que eu faço. Por que que todo esse processo transcorreu dessa forma em Amazonas, Manaus? É isso que ninguém explica. E agora, mais uma vez, não, vocês têm que ficar do lado de fora por conta da pandemia. Por conta da pandemia, vocês têm que ficar do lado de fora. Então tá bom, deixa, já que é por conta da pandemia, deixa só um cinegrafista lá dentro e esse cinegrafista transmite para toda a imprensa do estado. Pronto. Se o caso é por conta da pandemia, deixa um repórter cinematográfico lá dentro, ele transmite e envia o sinal para todas as emissoras. Pronto. Não tem problema nenhum. Mas que papo é esse? Ô Amanda, vocês registraram o Márcio Souza, né, que vocês estão aí desde cedo? Eu já disse aqui que não pode, a imprensa está impedida de acompanhar essa audiência de instrução. Eu penso, Amanda Burim, que diante de um caso de um crime tão brutal, de repercussão nacional, eu penso sinceramente que a imprensa, já que é por conta de pandemia, então que ficasse um repórter cinematográfico nessa audiência de instrução acompanhando e as imagens fossem liberadas para toda a imprensa, não tem problema nenhum, já que é por conta da pandemia. Mas aí não foi liberada a entrada da equipe, só que do lado de fora, o Márcio Souza, muito detalhista, rápido no gatilho, que eu conheço o Márcio Souza demais, já fiz vários trabalhos com o Márcio, foi lá e captou uma imagem de fora. Então, Amanda Burim e o Márcio Souza não quebraram nenhuma regra com a Justiça do Amazonas. Do lado de fora, eles registraram lá a imagem. O cara apareceu na janela, aí, o Márcio Souza foi lá e pegou. Amanda Burim, como é que está a movimentação por aí e principalmente diante aqui da exibição dessas imagens exclusivas? É contigo. Oi, Mário, mais uma vez muito boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. É um trabalho investigativo, né? Um trabalho em conjunto entre eu e o meu cinegrafista Márcio Souza, que segue comigo aqui durante essa audiência de instrução. Seguimos aqui do lado de fora, já que não foi permitido a entrada da imprensa em um dos plenários aqui do Fórum Ministro Enoque Reis, por conta aí dessa pandemia. E durante aí essa cobertura, a gente identificou, é claro, o réu, o Alejandro Valeico, que também é uma peça muito importante aí nesse processo que investiga a morte do engenheiro, e durante o nosso trabalho conseguimos registrar essa imagem exclusiva que mostra aí o Alejandro, no momento que estava em uma sala acompanhado do advogado Renato Marques, aguardando ali para ser encaminhado para um dos plenários aqui no Fórum Ministro Enoque Reis. Por aqui, a movimentação é bastante tranquila, já que a gente não pode ter acesso ao plenário, onde acontece essa audiência de instrução, mas recebemos informações que essa audiência paralisou depois que essa imagem aí acabou sendo divulgada no Alô Amazonas. Aqui a família segue acompanhando todo o caso, recebemos informações inclusive da assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, que são mais de 8 testemunhas que estão sendo ouvidas nesse primeiro dia de audiência de instrução, testemunhas de acusação pelo Ministério Público do Estado. Entre as testemunhas temos inclusive 5 peritos que acompanharam ali as investigações, que registraram a cena do crime, inclusive no local onde o corpo foi encontrado, em um terreno lá na zona oeste da cidade, na casa do Alejandro também, onde vestígios de sangue foram identificados após o uso de luminol. É muito importante a gente destacar que aqui no plenário 4 réus compareceram. O Alejandro Valeico, o José Edivandro, que entrou pela porta da frente aqui do Fórum Ministro Enoque Reis. Temos o Mike Vinícius, que chegou no carro da SEAP, e também o Sargento da Paz, que na época do crime trabalhava para a Prefeitura de Manaus. A gente destaca também que neste exato momento quem está sendo ouvido é a vítima sobrevivente, o Elielton Magno, que não está na capital amazonense. Esse depoimento dele está sendo transmitido
transmitido por conta aí da distância, ele não está em Manaus, é através de videoconferência, mas o depoimento dele já começou nessa audiência que está sendo conduzida pelo juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Mais cedo, como conversamos, inclusive, com um dos representantes do Ministério Público do Estado. Nessa audiência, pelo menos 3 promotores estão acompanhando aí esse julgamento, entre eles o Marcelo Almeida, que é da 14ª Promotoria de Justiça. Em depoimento aqui para a imprensa, ele chegou a destacar um pouquinho a respeito sobre a motivação dessa audiência de instrução, o que de fato pode acontecer aí durante esses 3 dias. Vamos acompanhar. O interesse do Ministério Público é dar início à instrução. A instrução, ela, como você disse, ela teve o seu início postergado em função de alguns recursos da defesa, que inclusive até a semana passada tinha sido objeto de uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Mas logramos êxito em dar início e hoje nós começaremos a instrução ouvindo todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas arroladas pela defesa técnica, dando a devido contraditório nos autos. E esperamos concluir nesses 3 dias de audiências que estão previstos, esperamos concluir toda a instrução desse caso. Nós estaremos trabalhando junto com a defesa de todos os acusados, garantindo a eles a oitiva das suas testemunhas. E o Ministério Público tem a perspectiva de comprovar toda a narrativa das denúncias que foram feitas inicialmente, com a base nas provas técnicas e testemunhais que nós arrolamos nos autos. Mário, desde o início, quando foi registrado a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, a gente observou uma intensa jornada de toda a equipe de investigação da DHS para, de fato, entender o que tinha acontecido na noite do crime. Várias provas que foram colhidas, entre vestígios de sangue que foram identificados através de luminol. Temos também informações aí da reconstituição da cena do crime, que foi um ponto muito importante. E desde o início, houve uma certa dificuldade para que essa audiência de instrução acontecesse. Isso porque a defesa queria checar todas as provas e mídias desse inquérito policial, inclusive a defesa de Alejandro Valeico e Paola Valeico. Durante todo o processo foi confirmado pelo menos 2 vezes a desistência aí dessa audiência de instrução, dia 25 e 26 de novembro do ano passado. A data foi alterada para o dia 15 de dezembro do ano passado. No início de junho tivemos aí a desistência do juiz George Hamilton e por conta disso essa audiência foi remarcada justamente para hoje, depois que o juiz Celso de Paula assumiu. Mas durante todo esse processo as defesas afirmavam que não tinham recebido informações e nem tiveram acesso às mídias. O promotor chega a comentar uma outra questão. Vamos ouvir. Não, de jeito nenhum. A defesa, inclusive, isso foi objeto da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. A defesa alegou a falta de acesso a elementos de prova. E o que a súmula 14 do STF defende e alcança são todas as provas documentadas. O que o Ministério Público pode afirmar é que todas as provas documentadas cuja a investigação foi finalizada foram regularmente juntadas aos autos, permitindo a ampla defesa e o contraditório. E que nós estamos prontos para o julgamento, para a instrução do processo nesse momento. O crime, que gerou bastante repercussão, também foi marcado pela desistência de pelo menos 6 juízes. Quem assumiu, o 7º juiz, foi o Celso de Paula, juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, que marcou essa audiência para acontecer aí em pelo menos 3 dias. Durante uma entrevista coletiva, ele enfatizou as testemunhas que devem ser ouvidas nesta terça-feira. Vamos ouvir. Vai fazer a primeira audiência e hoje está convocado para ter ouvido a vítima, as testemunhas que foram chamadas pelo Ministério Público, que diz que é a testemunha de acusação. Após o fim da oitiva dessas testemunhas, a gente passa para a oitiva das testemunhas de defesa, que são aquelas convocadas pelos advogados dos réus.
Depois de todas as testemunhas forem ouvidas, a gente passa ao interrogatório dos 5 acusados. Nós marcamos 3 dias de audiência justamente devido à quantidade de pessoas convocadas, né? Então a gente espera que hoje a gente consiga ao menos ouvir as testemunhas de acusação. E a gente espera que não aconteça nenhum problema, não chegue nenhuma determinação judicial de Brasília para que a gente suspenda essa audiência. Eu não vejo motivo algum para isso. Haviam muitas especulações a respeito dessa audiência de instrução, inclusive que poderia ser suspensa por conta de um recurso que foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Durante essa coletiva, o juiz garantiu que não vê necessidades para suspender essa audiência de instrução durante esses 3 dias. A gente espera que as pessoas convocadas possam nos ajudar a esclarecer a verdade real dos fatos, né? Que é isso que busca o processo penal, saber o que realmente aconteceu para poder punir quem realmente seja o culpado. Depois que acabar essa audiência, passa para a fase da pronúncia para ver quem que vai ser realmente levado a julgamento perante o tribunal do júri. Para você que está em casa e com certeza nem imagina como é que funciona essa audiência de instrução, essa audiência de instrução e julgamento é o momento onde todas as partes são ouvidas, tanto testemunhas de acusação quanto testemunhas de defesa. O Ministério Público chega a indicar aí até 8 testemunhas, mas aqui no plenário mais de 8 compareceram na manhã desta terça-feira. A audiência está seguindo e é uma fase muito importante rumo ao julgamento. As testemunhas de acusação são interrogadas primeiramente, depois são as testemunhas de defesa e por último são os réus. Nesse caso aqui temos 4 réus que compareceram: Alejandro Valeico, José Edivandro, Mike Vinícius e o Sargento da Paz. A ré, inclusive Paola Valeico, que também é considerada uma chave importante, não compareceu nessa audiência de instrução no início da manhã desta terça-feira. Mas a advogada dela está representando nesse caso e segue acompanhando essa sessão que foi presidida e que está sendo presidida pelo juiz Celso de Paula. Após o interrogatório das testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, será a vez dos réus que serão interrogados, ficaram frente a frente para explicar o que de fato aconteceu no dia 29 de setembro de 2019, quando o engenheiro Flávio Rodrigues foi assassinado. Após o interrogatório, o juiz deve abrir o prazo para as alegações finais. As defesas, tanto do Alejandro Valeico, tanto inclusive do José Edivandro, Ministério Público do Estado, todas as testemunhas de acusação e testemunhas de defesa devem encaminhar inclusive aí as suas alegações finais. E por último, será a vez aí do juiz anunciar a sentença de pronúncia. O que seria essa sentença de pronúncia? Ela não coloca um fim nesse processo penal. Ela apenas define se houve aí homicídio doloso contra a vida. E é nesse momento que o juiz vai decidir quem será encaminhado para o júri popular. Essa audiência de instrução, Mário, é apenas um ensaio para esse julgamento que com certeza vai acontecer aqui na capital amazonense. Mas, durante essa audiência, muita coisa deve acontecer. O juiz deve checar todos os elementos, provas, imagens, mídias e documentos que foram colhidos durante todo o período de inquérito policial. Mário. Amanda Morim, daqui a pouco eu volto contigo para ver se você consegue conversar ao vivo com... Eu vi que tem algumas pessoas que estão com faixas, com cartazes aí, alguns familiares, né, do Flávio, que você trouxesse a palavra dessas pessoas aqui. Viu, Amanda Morim? Daqui a pouco eu volto contigo, inclusive também daqui a pouco tem uma reportagem especial sobre o caso. Algumas horas antes de morrer. Melanie, Silene, avisei para a mãe que eu estou na casa de um amigo. Eu vou ficar por aqui até um pouco mais tarde. Hoje eu não trabalho. Tá bom? E mais tarde eu vou para casa. Uma confusão se formou na portaria de um condomínio de luxo. Ele não sabia o que fazia. Se fosse tiro, tinha saído do outro lado, já era. Ele já tinha morrido mesmo. No dia seguinte, a descoberta de um corpo. Vítima identificada.
O corpo do engenheiro Flávio já está aqui no Instituto Médico Legal, onde os familiares, inclusive, já reconheceram a vítima. Após uma intensa jornada de investigação, a Delegacia de Homicídios e Sequestros assumiu o caso. Na época, várias provas e elementos foram colhidos e inseridos no inquérito policial. Entre eles, vestígios de sangue identificados na casa de Alejandro Valeico, enteado do ex-prefeito de Manaus, que estava com Flávio na noite do crime, e imagens que mostram o policial militar Eliseu da Paz saindo com a vítima num carro que estava a serviço da Casa Militar do município. 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento na morte do engenheiro, mas apenas 2 permanecem presas preventivamente. Mike Vinícius, que assumiu a responsabilidade do crime, e o sargento Eliseu da Paz, que era o segurança da Prefeitura de Manaus. Até hoje, 2 perguntas continuam sem resposta. Quem matou Flávio Rodrigues e por quê? Quase 2 anos depois do assassinato, esses questionamentos podem ser esclarecidos durante a audiência de instrução, confirmada pela Justiça do Amazonas, prevista para durar 3 dias. O caso, considerado emblemático e de repercussão nacional, trouxe mais angústia para a família da vítima após a desistência de 6 juízes que se julgaram suspeitos para conduzir o processo. Entre idas e vindas, um novo capítulo começou a partir do momento que o juiz Celso de Paula assumiu o julgamento do caso. Aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, os 5 réus estarão frente a frente para explicar o que de fato aconteceu naquela noite com o engenheiro Flávio Rodrigues, a única vítima dessa história. Foi eu que matei ele. Quem foi que matou? Não, foi o... Não sei quem foi que matou. Foi o Eliseu da Paz que matou. Aqui no canal você fica por dentro das principais notícias do país. Se inscreva aí, vem ver mais.